boas-vindas ao primeiro episódio do nosso Paulilete Cast. Eu sou a Paula. Eu sou a Letícia. E esse é a nossa primeira temporada. É o primeiro episódio da nossa primeira temporada, né, amiga? É isso aí. Essa primeira temporada nós vamos falar sobre amizade. Sobre a importância das amizades, como fazer amigos, como alimentar as amizades, como identificar amizades tóxicas e muitos outros temas. Você namorou amizade. Você namorou amizade todos também. Os temas que permeiam a amizade. Mas a gente vai trazer também fofocas, né, amiga? Vamos trazer dicas. Dicas de leitura, dicas de série, filme, novela. E então a gente tem muita coisa aqui pra gente compartilhar com vocês. É isso aí. A gente tá muito, muito, muito feliz, né, Letícia? E esse é o primeiro episódio de janeiro, né, amiga? Então a gente vai se apresentar pra vocês, para vocês conhecerem um pouquinho da gente, saber um pouco de como surgiu essa ideia do podcast, como que a gente tá conseguindo colocar esse projeto pra andar, né, amiga? Nossa primeira meta de 2026 sendo cumprida, nossa, glória a Deus. Que alegria, aleluia. E vamos falar também um pouquinho de resoluções de fim de ano, de começo de ano, de início de ano, né, amiga? Então a gente vai fazer um apanhadão aqui nesse primeiro episódio. É isso aí. Por isso que esse episódio a gente não vai se adentrar em um tema específico, porque a gente quer que vocês conheçam um pouquinho da gente, de como surgiu a ideia, e a gente vai entrar depois um pouco também nessas resoluções de final de ano, como a Letícia comentou agora. E, amiga, eu sei que você andou fazendo uma pesquisa sobre a importância das amizades, né? Então a gente vai trazer aqui pra vocês um pouquinho. É uma pesquisa rápida de um post, né, que eu vi de uma psicóloga no Instagram, trazendo um pouco como que é importante, né, a gente se conectar com amigas. Inclusive essa pesquisa, deixa eu até ver aqui, ó. Estudos revelam que você precisa sair com suas amigas a cada 22 dias, que é o tempo que, esse é o tempo médio que o corpo leva para atingir o pico de esgotamento emocional. E aí essa pesquisa sugere isso, né? Que pelo menos a cada 22 dias você saia, tem uma noite de dicas, de amigas. E eu não tô cumprindo essa meta, amiga. Não sei se eu não tô. Não, mas de vez em quando você encontra. Não, de vez em quando, sim. Uma acho amiga que você tá outra. Cumprindo, amiga. Às vezes eu faço um almoço, um café com uma amiga, alguma coisa assim. Porque eu acho que até, por exemplo, encontrar uma amiga, tomar um café, tomar um sorvete já ajuda, né? Um pouco, né? Porque tem coisas que a gente não comenta nem com os nossos pais, nem com o nosso companheiro, quem tem. Tem coisas assim que a gente gosta e a gente sente a necessidade de compartilhar com uma amiga mesmo. Eu falo que isso aí, amiga, eu chamo de amigoterapia. É amigoterapia. É amigoterapia. Eu agora no momento estou sem terapeuta fixa, então eu falo que eu faço as minhas amigoterapias. Entendeu? Não, é necessário e faz bem, né? E aí, amiga, só pra assim, explanar um pouquinho, né, dessa pesquisa, é uma pesquisa da Harvard Business Review de 2023 e tem uma outra da American, e tem uma desse ano, de 2025, a gente tá gravando em dezembro de 2025, American Perspective Survey. Mostram que essas conexões reduzem os níveis de estresse em até 60%, amiga, é muita coisa, nossa. 60%. Melhoram realmente o sono, porque reduz o estresse e aumenta a estabilidade emocional. Então, a nossa intenção é valorizar as amizades, entre mulheres em especial, né, amiga? Cuidar dessas amizades. Estimular, exatamente. Né? Então, o nosso primeiro episódio vem como um convite, né? Como um convite mesmo, assim, uma provocação pra gente botar aí nas nossas metinhas de início de ano, ver mais... Porque hoje em dia, né, amiga... Eu acho que vida corrida exige um pouco de esforço. Eu sinto isso, que pra eu encontrar uma amiga exige que eu abra mão de algum horário, de alguma coisa, ou de o meu tempo sozinha, enfim, do que quer que seja. Ou até de um tempo de descanso, porque querendo ou não, quando a gente combina alguma coisa com uma amiga, demanda sair de casa ao menos que, claro, mas mesmo se a amiga for vir na nossa casa, você tem que preparar a casa, você vai preparar alguma coisa pra amiga, um café, nem que seja um café preto, assim. Então, assim, demanda tempo, demanda energia, às vezes demanda dinheiro, por exemplo. Sim. Tem amigas que são mais né, afortunadas financeiramente, então vão marcar em lugares que de repente são mais caros. Então, assim, envolve muita coisa. Mas eu acho muito importante a gente olhar pra isso com mais carinho e alimentar e realmente tirar esse tempo, sabe? Principalmente às vezes quem tá numa relação também acaba fazendo muita coisa com o parceiro, acaba saindo em casais, mas eu acho importante a gente ter tempo e muito saudável, até pro relacionamento, ter tempo de qualidade com as amigas. Amiga, porque tem gente que às vezes entra no relacionamento e às vezes se afasta né? Um pouco, né? Acontece muito isso. E eu acho que é muito saudável, né? Eu
Eu acho, amiga, vamos nos apresentar um pouquinho? Contar um pouquinho da nossa história também, para que vocês entendam de que lugar a gente tá falando e, né, a Paula não mora no Brasil, então como que surgiu, como que o universo se alinhou para que a gente esteja aqui fazendo esse episódio hoje. Então começa você, amiga, isso aí. Se apresenta um pouquinho. Bom, gente, meu nome, como vocês sabem, é Paula, eu tenho 32 anos, eu sou atriz, eu sou formada em artes cênicas, eu sou de Campinas, mas já faz 8 anos que eu moro em Barcelona. E a gente vai voltar lá para 2017, quando uma menina que tava assim com um sonho de morar fora, não sabia muito bem como ia ser, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu fui trabalhar numa loja para juntar dinheiro, justamente para fazer esse intercâmbio. Eu tinha dado uma pausa no teatro, porque eu nunca tinha saído do Brasil, eu queria ter esse olhar de fora, ver como funcionava. E eu, bom, sou atriz, né? Então eu tenho muita admiração pelo cinema do Almodóvar. E eu ficava assistindo aqueles filmes, eu ficava encantada com a Espanha. Tem alguns filmes dele que se passam em Barcelona. E me despertou essa vontade de ir pra lá. Então fui trabalhar nessa loja pra juntar dinheiro e lá conheci a Letícia, né? Você tava vindo de um universo totalmente diferente, né, amiga? Completamente, porque assim, gente, a Letícia é arquiteta, uma arquiteta super renomada, de prestígio. Mas tá bom. Uma arquiteta, assim, já fez vários projetos super importantes, inclusive aqui na cidade de Campinas. Trabalhou também em São Paulo, fez pós-graduação em Barcelona. Pós, né, amiga? Master que você fez. Antes da Paula ir, eu fui pra... Depois eu me apresento um pouquinho. Aí você se apresenta. Mas enfim, a gente se conheceu nessa loja de shopping, mas assim... É engraçado porque ela é tão sustentável e na época ainda ela era mais engajada com o lance da sustentabilidade. Ela foi trabalhar numa loja de shopping também, não sei. Ela vai explicar por que cargas d'água. E a gente se conheceu e num belo dia eu comentei com ela, eu lembro até hoje, a gente tava comendo marmita num lugar super pequenininho. E aí eu comentei com ela que eu tava trabalhando lá pra juntar dinheiro pra ir pra Barcelona. Ela falou assim, eu não acredito! Né, amiga? Os astros tiveram que se alinhar, porque, assim, fazia muito tempo que ela tava querendo voltar e não tinha, assim, essa coragem. Eu não tinha coragem. Conta um pouquinho também, amiga. Vou me apresentar, então, rapidamente também. Eu sou a Letícia, eu também sou natural de Campinas. Crescida, nascida e criada em Campinas. Só que eu fiz a faculdade em Florianópolis, de arquitetura, eu sou arquiteta. Me formei já tem 20 anos, já que eu me formei. Comecei minha carreira na área industrial, então entrei na parte de cozinhas e restaurantes industriais e trabalhei com muitas coisas, mas a cozinha industrial e projetos industriais foi o que mais, né, desses 20 anos foi o que mais eu fiz. Só que depois de um tempo, o que aconteceu? Aí eu fui fazer a minha pós em 2013, né? Eu me formei em 2005. Em 2013 eu fui fazer minha pós em Barcelona, na Que é o berço da arquitetura, né, amiga? Pra todo arquiteto, Barcelona é uma cidade que muita gente estuda muito Barcelona na faculdade, principalmente por conta do urbanismo, que é um urbanismo sustentável e compacto. E tem a Politécnica da Catalunha lá em Barcelona, que muitos arquitetos vão lá fazer master, fazer pós. É uma faculdade que tem bastante nome dentro da arquitetura. Então, muito arquiteto vai estudar lá. Foi que você fez? Foi. Você fez Foi, só que eu queria fazer um master, só que o master era muito caro. E aí eu acabei fazendo uma pós em estruturas de aço. Nada a ver comigo, porque... Na época, como eu estava fazendo projetos industriais, a gente tinha feito um projeto todo em estrutura metálica e eu achei interessante e falei, vou me especializar em estrutura metálica. Eu fui fazer uma pós em estruturas de aço. Isso em 2013, ainda não tinha conhecido a Paula. Aí eu voltei, Barcelona abriu a minha cabeça, amiga. Barcelona mudou a minha cabeça, assim... viver em Barcelona, tipo, uma coisa é você estudar nos livros, outra coisa é você vivenciar tudo aquilo, a cidade, né? Você andar a pé com segurança numa cidade, entendeu? Tipo, enfim... E aí eu já voltei com o projeto de montar um canal no YouTube, já fui estudar marketing digital e eu queria levar um pouco sobre essa minha experiência, porque daí eu vendi meu carro, fiquei sem carro. Você é de Campinas, você sabe que carro é uma coisa de muito valor em Campinas. Exatamente. E assim, até socialmente, né? Meio que... Exatamente. É um status, né? Status, porque as pessoas às vezes deixam de, sei lá, moram num barraco e tem um puta carro. Entendeu? Não, acontece muito, porque aqui também é o lance do social, né? Do parecer, o que já não acontece lá. Então é isso que eu gosto também muito de lá, que assim, rico, pobre, todo mundo pega ônibus, todo mundo pega metrô, todo mundo vai a pé, vai de bicicleta. Então é isso é uma das coisas que também me fez... E foi o que me abriu a cabeça. E daí quando eu voltei, eu montei o meu canal no YouTube, que eu queria falar sobre sustentabilidade, sobre mobilidade urbana através de bicicleta, a pé e não sei o que, e montei meu canal. Só que assim, né, gente, começando sem saber muito, meio...
aprendendo a mexer nas ferramentas, com um pouco de também resistência e vergonha de aparecer. Mas gente, o canal da Letícia ele chegou a ser monetizado, pra vocês terem noção. Ela fez collab lá com o coletor menstrual. Fiz parcerias legais. Foi um sucesso. Não, eu gostava muito, amiga, do seu. Inclusive, eu participei. Aí pula para 2017. Eu não vou entrar tanto no mérito, mas assim, eu tinha sido contemplada num edital de mobilidade urbana, gente. Só que eu ia ganhar muito pouco. Era um dinheirinho, assim, uma ajuda de custo. E eu não ia conseguir me manter. E daí eu falei, cara, era fim de ano, era setembro, assim, de 2017. E eu falei, cara, eu vou ter que levantar uma grana, porque eu já tava querendo voltar pra Espanha, já tinha 4 anos que eu tinha ido. E eu falava, meu Deus do céu, não tô conseguindo voltar. Aí eu sei que eu abri mão do edital de mobilidade urbana, amiga, que era uma coisa que eu tava construindo, um grito que eu tinha, né? Uma bandeira que eu carregava, pra ir trabalhar num shopping, numa loja de Granfino, no shopping Guatemi. Ou seja, era tudo completamente contra os meus valores, mas hoje eu entendo que Deus tinha um propósito. Eu acho que Deus te pegou com a mão e falou, olha, eu vou... É aqui o teu lugar agora. Aqui você tem que conhecer essa menina, vocês duas têm que se conhecer. Exatamente. E antes disso eu tava trabalhando na galeria, na mesma loja. E aí aconteceu Amiga, a gente tinha que se conhecer mesmo. Não, e o mais engraçado, amiga, é que você não fazia o mesmo turno que eu, a gente fazia turnos diferentes. É verdade, né? A gente se cruzava ali. A gente se cruzava ali na hora do almoço, alguma coisa ou outra, mas a gente fazia turnos diferentes. E assim, eu tenho muita resistência em fazer novas amizades. Então, assim, a gente... E eu acho que desde o início a gente se gostou, sabe? Mas no trabalho isso é muito engraçado, amiga. Todo mundo quer ficar sua amiga no trabalho. Ai, gente, olha, a gente vai até fazer um episódio sobre amizade e trabalho, porque, assim... As pessoas confundem um pouco. Porque a Paulinha era palhaçona, ela era engraçada, ela falava besteira. E aí, eu me encantei, assim, com a sua brincadeira, né? E você também, amiga, super brincalhona. Quando eu soube que você tinha canal no YouTube, então, eu adorei. Então, eu sempre tive vontade de trabalhar com as redes sociais. Olha o tempo que a gente, né? Tudo a seu tempo, né, amiga? Exatamente. E foi assim, gente, que a gente se conheceu. A partir do momento que a gente se conheceu, que a Paula me falou lá no estoque, lá em cima, naquela salinha, de que ela tava juntando dinheiro pra estudar espanhol e ir pra Barcelona, eu falei, cara, eu vou junto. E aí a gente comprou passagem junto. A gente fomos pela Air China, você lembra? Nem tem mais esse voo, descemos em Madrid, né, amiga? Você seguiu, né? Depois eu fui de ônibus pra Barcelona, você ficou... E eu fiquei lá em Madrid uns 10 dias, que eu queria conhecer Madrid. Mas a gente foi juntas, né? Não, foi um verão muito legal. Gente, tem um plano. Enfim, tem muita história, amiga. Teve a peleia. A gente brigou nesse meio tempo. A Antes gente de vai viajar. contar também em outros episódios. Então, continuem assistindo aí. Que a gente vai... Porque, assim, gente, é muita coisa pra gente falar em um episódio de 30, 40 minutos. Então, eu acho que ao longo da temporada as pessoas vão nos conhecer melhor, né, amiga? Isso. A gente fez um passadão aqui pra vocês saberem como a gente tá falando neste momento, gente. A gente tá no meu apartamento, a gente tá com recursos próprios, gravando com... Né, é um podcast caseiro, a gente tá aprendendo a mexer nas ferramentas. Então, assim, sinta-se como vocês estivessem batendo um papo com a gente. Escreve nos comentários, é uma primeira temporada. Peguei um cafezinho, se você estiver escutando na sua casa, um chazinho, o que for. E se apresentem também, se apresentem pra gente, escrevam né? aqui, mandem sugestões. Comentem aí que também essa força ajuda muito agora nesse início e sempre, né, amiga? Com certeza. Esse projeto, assim, a gente começou a trabalhar nele desde setembro, a gente tá gravando, como a Letícia falou, em dezembro de 2025. E já faz muito tempo que a gente tem essa vontade, Tenta ter alguma né? coisa juntas, Tem né? muito tempo, acho que começou lá em 2017, quando eu participei das suas lives do YouTube. Aí a gente teve um projeto que a gente ia fazer Workaway, chamava, né, juntas, aí acabou que não deu certo, porque a gente brigou. Depois a gente se inscreveu para um reality show juntas. Foi. Também não deu certo. Não deu certo. E aí a gente começou com essa... Já faz um tempinho, né, que a gente tem essa ideia. Eu lembro, amiga, que você teve uma grande virada com esse trabalho que você teve esse ano. Sim. Você falou, eu quero juntar uma grana pra eu poder investir nos meus projetos. Exatamente. Né? Porque a gente acaba que faz outros trabalhos e vai tentando levar outras coisas em paralelo. É isso, tanto eu quanto a Letícia, eu sou e aí, atriz. quando você terminou, né, o trabalho no barco, a Paula também é uma excelente cozinheira, gente, uma confeiteira, cozinheira de mão cheia. Eu tenho... Essa minha ida pra Barcelona, assim, mudou muita coisa. Aqui no Brasil eu trabalhava só com teatro, fui trabalhar na loja pra juntar dinheiro pra ir pra Barcelona.
Mas assim, a minha vida aqui no Brasil sempre foi o teatro. Desde que eu comecei lá com 16 anos a fazer, o teatro sempre foi a minha vida. E aí, claro, morando fora, eu não consegui trabalhar com isso, ganhar dinheiro, ganhar mesmo... Como você vivia sustento, aqui, né? Exatamente, por várias questões. E aí eu fiz uma transiçãozinha de carreira, eu comecei a trabalhar como cozinheira, eu sempre gostei muito da cozinha, da confeitaria. E aí eu achei um meio de ganhar dinheiro com alguma coisa que eu gostasse, que é a cozinha também. Mas agora, como a gente vai falar também de resoluções de início de ano, eu quero voltar e fazer essa transição de novo para o teatro. Eu escrevi um monólogo, eu quero me dedicar a isso, eu tô tendo um tempinho sabático que eu quero me dedicar em mim, nas coisas que eu realmente gosto, e o podcast é um deles, né? Então... E a Paula tá, agora nesse momento que eu não falei, ela tá em Campinas, ela veio de Barcelona e a gente tá gravando essa primeira temporada e aproveitando que a gente tá presencialmente, né? Mas o projeto vai seguir, mesmo, né, amiga, quando a gente vai seguir, a Alice vai vir, eu vou voltar, eu venho pra cá todo ano. E se precisar gravar alguma coisa à distância, a gente vai gravar também, porque esse projeto, por enquanto, ele é pequeno, mas a gente quer que ele perdure por muitos e muitos anos. É um projeto que a gente vai mesmo fazer esse trabalho de formiguinha, mas a gente quer que ele tenha uma vida muito longa e é a nossa maneira de colocar a nossa voz no mundo, da gente se divertir, da gente... levar também um pouco, né, de diversão também para as pessoas. Exatamente. Essa primeira temporada, a gente se organizou para ter 12 episódios, um né? por mês. Um por mês, a princípio. A gente pensou sobre isso, né? A gente ficou, nossa, mas um por mês é tão pouco, mas é o que vai dar. É o que vai dar. Agora. A gente vai alimentar também as nossas redes sociais. Isso. E tentando ter esse contato com vocês, né? Pouco a pouco, até chegar um momento que a gente vai poder, se Deus quiser, gravar muitos vídeos mais. E é isso, é o que a gente tá aliás, isso também, a gente começou só com áudio, né? Então a gente tá só nessa temporada só de áudio. A gente quer fazer de vídeo, a próxima temporada a gente ainda não sabe se vai ser lá em Barcelona ou aqui. A Letícia vai bastante a menudo é problema pra lá do também. Universo, né, amiga? A gente tá aqui. Disposta. O universo que se vire pra que a gente se encontre pra gravar a segunda temporada. Ô, amiga. Então vamos puxar o gancho, amiga? Vamos pedir pras pessoas, então, gente, segue a gente. É um projeto novo. É muito importante, né, amiga? Que vocês deem essa força. Se inscrevendo no YouTube, no Spotify, seguindo a gente no Instagram. Comenta, manda pra uma amiga. Manda sugestão também. Sim. É super, super legal. A gente vai adorar ficar lendo. Eu tô ansiosa pra ler comentário. A gente tá muito na ideia, né, amiga? Começar a conversar com o nosso pessoal, né? Criar essa rede de amigas. Né? Exatamente. E como a gente tá falando de início de ano, a gente podia falar um pouquinho também das metas, né? Vamos compartilhar? Vamos compartilhar as nossas metas. Você tem aí suas metas? Eu tenho aqui, eu escrevi minhas metas, mas uma delas, não vou falar que é a número 1, porque eu tenho também meu filhinho, que é meu monólogo no teatro, mas o podcast é uma delas, né, amiga? Que já tá... Aí, primeira meta, check. Check. Mas, bom, a minha também é estrear o meu monólogo, que eu escrevi, então eu talvez faça uma apresentação aqui no Brasil. E voltando pra lá em fevereiro, eu quero ir atrás de teatro, já tenho uma diretora, que inclusive você que me indicou. E esse é um projeto que, se Deus quiser, vai dar certo. Esse projeto, assim, só compartilhando rapidamente, a Paula leu o monólogo pra mim, eu fiquei muito emocionada, é um monólogo que eu acho que tá muito legal, eu não entendo, tá, gente? Eu vou começar a estudar teatro, daqui a pouco eu falo das minhas metas, mas ele não pode ficar dentro só daquele quarto em São Paulo, amiga. Então eu desejo de verdade que esse projeto você bote muita energia, muita força, porque eu acredito que se você acreditar e botar energia, ele tem muito potencial. Amém, então, amiga, amém. Eu vou torcer muito pra que lá, quando a gente for gravar a segunda temporada, você tenha falado, amiga, eu fiz um monólogo, deu super certo, não sei o quê. É isso aí, então, nossa, que mais? Deus Vamos quiser. Lá. Bom, gente, eu tenho aqui também, uma das minhas metas é melhorar o condicionamento físico. Então, assim, eu faço exercícios regularmente, mas eu quero fazer cada vez mais, focar mais na musculação, pra saúde, pra melhorar a saúde. Eu quero ler mais, porque, assim, esse ano eu li pouquíssimos livros. E eu tenho notado que com a vida agitada, com a correria, com o cansaço, a gente tende a ler cada vez menos. Então eu quero ler mais, inclusive já fiz algumas comprinhas pela Amazon de livros que eu quero ler esse ano.
E deixa eu ver o que mais. Eu acho que também a gente tá com um projeto, eu e o Alex, que é meu companheiro, de comprar um imóvel lá em Barcelona. Então essa é uma meta também. Nossa, que essa eu é quero uma grande meta, É uma né? grande meta que eu tô muito ansiosa para realizar. E bom, tem algumas... E meta de amiga? Amiga não tem, né? Eu também Meta não de tenho. amiga? De encontrar amiga, de... não sei eu o quê. gostaria de encontrar mais minhas amigas, mas assim, eu acho que Você no tá geral bem. eu consigo, Uhum. assim, ter essa frequência. Assim, às vezes é difícil, mas eu tento manter essa frequência, assim, de ver, Eu acho que de você falar. faz, eu sempre vejo você. Você com uma tal amiga hoje, vou fazer tal... Eu tento, sim, ter essa regularidade. Amiga, mas E você você? falando da meta de livro, você sabe que eu aprendi que meta, eu não sei falar direito, tá, gente? Mas tem que ser SMART. É tudo em inglês, as siglas, assim. Gente, vocês devem saber, vocês aí, mas tem que ter prazo pra cumprir, tem que ser mensurável, ou seja, tipo assim, quero ler quantos livros. É porque assim, entendeu? não dá pra colocar uma meta lá em cima. O ano passado coloquei uma meta lá em cima e eu não consegui cumprir. E isso é outro ponto que eu acho que é importante a gente também refletir. Ser amiga. sinceros com a gente saber mesmo, né? fazer meta, porque eu também não sabia fazer meta. Daí eu fazia metas que eu não conseguia cumprir, entendeu? Nossa. Mas eu queria dizer assim, que as metas, tipo assim, ler mais, era bom pensar um número. Porque ler mais é abstrato. A meta, ela tem que ter data, tem que ter... saber mensurar. Amiga, o ano passado eu coloquei meta de ler um ela livro tem que por ser mês. específica, tem que ser mensurável, tem que... Sabe? Enfim. Mas eu também não fiz assim. Você conseguiu cumprir sua meta de livro? Esse ano eu passei a meta. Sério? Amiga, porque eu fiz uma meta... Amiga, parabéns, Amiga, sério. eu fiz uma meta conservadora esse ano, porque ler pra mim é uma coisa nova, né? Eu tenho começado a ler há pouco tempo pra cá. E eu acho que eu botei 7 livros e eu já tô no 9º, entendeu? Então, minha meta era 7, então eu já tô no 9º. Desse Nossa, ano de amiga, 2025. sério, parabéns. Eu fico até com uma leve invejinha, Mas é isso que eu tô te falando. Eu tô aprendendo a fazer metas, sabe? Então eu acho isso importante. Bom, as minhas metas são... Eu tô num escritório de arquitetura na parte da tarde, então eu quero seguir em 2026 nesse escritório. Podcast é a minha meta número 1... ou 2. Eu fico assim também, entre podcast mas também não precisa numerar, né? Não precisa. Então, o podcast eu quero me dedicar. Eu abri espaço na minha agenda, por isso que eu trabalho no escritório só na parte da tarde. Eu vou iniciar um curso, a princípio o curso de teatro que eu vou fazer a partir de agosto, né? Se abrir turma, mas eu não quero esperar agosto. Então, acho que eu vou pegar algum curso aqui no começo do ano pra fazer também na área de teatro. Porque eu tenho a meta de socializar mais. Porque eu tô deixando muito a desejar esse pilar da socialização. Eu encontro uma amiga ou outra no café, mas eu preciso criar redes mais, socializar mais pra conhecer pessoas. Então, eu achei que o teatro pode ser Pode ser várias coisas. Nossa, assim. amiga, eu tenho amigas do teatro que eu fiz lá em 2011, 2012, que são minhas amigas até hoje. Então, e não só isso, conhecer pessoas, desenvolvimento pessoal, eu acho terapêutico até teatro, então eu acho que ele tem muitas abordagens aí na minha meta de 2026. Aí, de leitura, eu tô aumentando um livro. Então, ano passado eu botei 7 ou 8, não lembro. Então, vou aumentar um livro pra 2026. Então, ou é 8 ou é 9. Como você leu 9, então Mas, você pode amiga, conseguir. você não tá pensando? Tem uns livrão que é dessa... Eu acho que eu vou começar a fazer meta por página, não por livro, entendeu? Porque tem uns livrinhos que é assim, uns livrão que é mesmo, umas né? bíblia. Então, eu tava pensando se eu não vou fazer por página. Mas, por enquanto, eu coloquei 9. E, amiga, eu tenho uma meta na minha saúde também, que eu preciso urgentemente resolver a questão do exercício físico. Então, talvez entrar numa academia, fazer umas 3 vezes por semana no mínimo. E na minha vida amorosa, eu quero ver se eu começo a sair com rapazes, conhecer pessoas, que isso também faz muito tempo que tá na minha meta e eu não consigo cumprir. E das amigas também, eu quero... né, continuar mantendo os meus vínculos com as minhas amigas, se precisar, né... sei lá, sair, hoje eu queria ficar em casa, mas eu vou nos aniversários principalmente, né? Comparecer. Porque nos aniversários, querendo ou não, você já vê outras amigas junto. Exatamente. Então, nos aniversários é uma coisa que eu faço. Gente, eu vou confessar, é um grande esforço pra mim. Porque eu não gosto de... O meu aniversário, eu vou tomar café com algumas amigas de adolescência só. E família, mas assim, nas minhas amigas que gostam de comemorar, eu faço um esforço de ir lá. Amiga, eu amo comemorar meu aniversário. Eu não gosto. Amo. O Alex também não gosta, você acredita? Nossa, eu não gosto. Eu amo comemorar.
Mas bom, eu acho que essas são as nossas metas. A gente quer saber as metas de vocês. Aliás, tem meta, não tem meta? Tem que ter Gente, meta? Vai no flow, não vai olha, no flow? Como que é com vocês? Esse ano aqui, o ano passado também, eu coloquei meta, mas assim, teve ano que eu não coloquei meta nenhuma. E às vezes até se cumpriram, desenrola. Né? E às vezes você coloca metas e não, então depende. Eu acho que... Depende do mood que você tá, né? E vocês aí? Vocês são do tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou colocam meta? Uma época eu fazia até cartolina, sabe? Colocando os quadros, sonhos, eu também, eu gosto quadros. disso. O ano que eu fiz o da cartolina deu muito certo. Eu muito também, certo. amiga. Inclusive eu coloquei... Amiga, depois eu te mostro isso, eu tenho... Mas eu botei um quarto que eu queria ir pra Barcelona. No meu tinha também. E o quarto que eu fiquei lá da Bárbara é parecido com o quarto que tá no quadro. Sério? Te juro pra você, eu vou te mostrar a foto. Nossa, gente, aí ó, da cartolina também fica aí, né? Tem no quadro dos resultado. sonhos. Vamos puxar o gancho. Bom, a gente já pediu, né, para as pessoas se inscreverem, mas gente, só reforçar, né, para vocês darem essa força pra gente. E eu acho que a gente pode passar para os nossos quadros, né, amiga? Vamos fofocar e vamos falar das nossas dicas, né? Porque somos muito cultas também. A gente fofoca. Paulette também é cultura. Mas Amiga, o que você tem de dica aí hoje, então?